Muito bem, seguimos com o programa. Ô, diretor, pode colocar a pergunta no ar aí, por favor, de novo? Porque é um tema tão interessante, estão mandando bastante mensagem sobre esse assunto, que é a questão do tomar lá da cá, né, que o governo avalia abrir a torneira, né, está entre aspas ali, porque a gente está se referindo a dinheiro, né, a liberar dinheiro para emendas. Eu vou começar com o Zezinho. Zezinho, esse tema que eu acho que isso que a gente tem que discutir também, que não é só o nosso, é muito importante a participação do nosso espectador e os debatedores aqui do programa também, comentar sobre esse assunto. Vai lá, Zé. Tá chegando as votações importantes e o governo agora, no dia de hoje, avalia e abrir a torneira de emendas aí para o Congresso, para a Câmara, para o Senado, para aprovar, porque realmente não reúne condições para governar o Brasil. De tantas falas ruins, de tantas falas de horrores, então o governo agora quer praticar, mas essa é uma arte que Lula sabe muito bem fazer, a arte do toma lá da cá. E esse toma lá da cá, a gente já viu, orçamento secreto que foi repudiado. Mas só que tem uma coisa aí, Zezinho, tem uma coisa aí que assim, você não pode colocar esse assunto, né, como que uma coisa assim que foi descoberta a roda agora, que estão colocando isso, que é toma lá da cá. Porque isso aí não, esse toma lá da cá, você muito bem já colocou aqui no programa, a história do Centrão, traz todo o Centrão para cá, manda o Centrão para lá, e tudo nessa coisa de barganha, né? Você sabe disso. Cícero, o Centrão, na verdade, o Centrão, aquilo que... o Centrão hoje está de lua de mel aí com o PT. Mas a gente está falando de governabilidade, Cícero. Eu sempre falei de orçamento secreto, sempre repudiei. Tudo bem que era 18 bi, agora é 9 bi. E os outros 9 são emendas impositivas. O governo é que vai dizer, vai lá. Mas vai continuar, o toma lá da cá. Então a governabilidade tem preço. A Mia aí, o senador Ami que chegou aqui, sabe? Isso a gente tem que ver uma maneira, o país, de como governar. Agora não dá. Tem que negociar, tem que entregar. E o PT sabe muito bem como negociar e entregar. Isso está na cara. Para ter governabilidade, tem o toma lá da cá. Então, eu vou ver que o filme se repete. A gente está vendo que nada mudou. Então, entra aí com a torneira aberta e vai ter o derrame de emendas daquele famoso orçamento secreto que baixou para 9 bi, entendeu? E é bilionário. Muito bem, seguimos com o... Agora eu vou devolver o microfone para você, Samuel, porque o Samuel já queria falar aqui dizendo que o Zezinho antes podia, agora você pode falar que o presidente anterior podia, agora não pode, se tomar lá da cá, vai lá, Samuel, sua vez. Pessoal, é uma imbecilidade sem tamanho. É o que o Lula faz, é a política toma lá da cá. Qual é o presidente na história do Brasil que foi eleito democraticamente, que conseguiu eleger a maioria da sua coligação ou do seu partido político? Então a gente não pode ser idiota. A grande verdade é que o nosso povo tem a concepção equivocada, arcaica, de achar que o bom parlamentar é o emendeiro. É aquele que distribui galinha chocadeira elétrica, que entrega lá uma mãozada de calcário, que entra lá Não, isso não seja importante, porque o péssimo parlamentar é o que cumpre sua função. Exemplo, quem discute as comissões temáticas, né, de Constituição, Justiça e Redação, processo legislativo, eu acho que tinha que fazer uma coisa que há muito tempo já para ter sido feito e ninguém teve coragem. Se existe um controle de constitucionalidade dentro da comissão temática, e aí vem um monte de projeto esdrúxulo, e o judiciário vem e julga inconstitucional esse projeto, eu acho que todos os jetões, os benefícios de assessoramento que foi utilizado para fazer essa politicagem, o político tinha que ser obrigado a devolver. Porque, olha só, pessoal, em que mundo a gente chegou? Desde o impeachment do Fernando Collor de Mello, ficou essa patifaria. Já teve escândalo aqui no estado de Rondônia, da sanguessuga, que envolveu inúmeros parlamentares aqui do nosso estado, e o povo não cria vergonha. Fica se apequenando com um parlamentar que entrega emenda, que são uma função atípica. Cadê os sentinelas, vigilante, atalaia? Eu faço um desafio aqui aos mandatários hoje, atualmente, os 8 deputados federais e os 3 senadores. Qual deles terão coragem de ir à Corte Interamericana de Direitos Humanos, mesmo recebendo diária da Câmara Federal ou do Senado Federal, e denunciar essa matança exacerbada dentro do João Paulo II? Pessoas morrendo ao chão, com tapuru na boca, na porta do necrotério.
Essa que é a função do parlamentar. Saber por que o governo do Estado recebe dinheiro do Ministério da Saúde e não executa. Tá aí um monte de coisa para se fazer e ninguém faz. Enquanto isso, eles vão se perpetuar a vida toda e quando fica inelegível, lança o filho, a amante, a comadre, etc. Muito bem. Meu prezado advogado e filósofo Amirlando, seja bem-vindo ao programa. O seu comentário sobre essa possibilidade aí do atual governo fazer um escambo, digamos assim, para ter a votação de a quem como lhe convém. Boa noite, Cícero. Boa noite a todos os telespectadores. Boa noite à bancada. Eu acho que isso não é novidade, né? Essa questão, infelizmente, o parlamentar hoje entende que ele deve ser um mercador. Ele deve mascatear, né, emenda. Cadê as leis? Cadê o pensar e construir um amanhã melhor, que deve ser a essência da política? Cadê isso? Não, é emenda para cá. Eu teve um momento que eu tinha prestígio, ainda não havia as emendas obrigatórias, vou chamar assim, mais diretamente, e que você impositivas hoje chamam. Eu acho que obrigatórias para mim é um tema que mais cola, é mais expressivo. Mas eu passei, naquela época, dependia do prestígio. Eu passei logo depois da CPI do PC, que assumiu o nosso amigo Itamar Franco, eu tive acesso a todos os ministérios com muitos recursos. Mas não é essa a função do parlamentar. Será que nós temos que eleger alguém para ir lá buscar dinheiro? O dinheiro deve vir necessariamente do Poder Executivo, mediante projetos, programas de governo, que é capaz de alocar recursos em certas regiões, mesmo as mais remotas, como a de Rondônia. Então, meus amigos, é deplorável que hoje tenha que haver isso, mas não é de hoje, já vem de muito tempo, desde que eu era no governo Itamar, no governo Fernando Henrique, no governo Collor, no governo de todos os presidentes que eu passei, inclusive continuou no governo do PT. Não tem como mudar, porque os parlamentares estão aí sedentos. Eu não sei se querem roubar, se querem uma fração desse dinheiro, se querem levar um percentual para casa, não sei. Eu nunca levei. E aí eu coloco à disposição a minha vida parlamentar. Eu nunca peguei um centavo, eu nunca fiz uma rachadinha, eu nunca fiz nada além daquilo que é a legalidade do exercício da função. Agora, essa é a realidade. Não tem como fugir, Zezinho. Ainda não tem como fugir. A não ser que o povo seja exigente e coloque quem quer realmente fazer da política uma ação virtuosa, ou seja, desinteressada, voltada para o bem comum. Até lá, nós vamos ver isso mesmo e ponto final. Eu não sei, aqui todo mundo quer mostrar que trouxe mais, trouxe menos. Eu nunca fui um adepto assim do culto da personalidade. As minhas emendas eram, eu só pedi uma coisa: empregue corretamente para não dar problema para você e para mim. Agora, faça de maneira legal, a legalidade. Então, eu nunca fui lá nem inaugurar obras, porque entendo que isso não é a função do parlamentar. O parlamentar deve ter no escudo das suas ações algo mais nobre do que as emendas. É isso que eu queria dizer. Ricardo, sua vez. Essa é uma situação bem complicada, porque quando a gente fala de pautas que atendem, independente de ideologia, eu acho que não há necessidade nenhuma de você estar negociando, né? Agora, o que me parece, quando existe pautas ideológicas, como pautas essencialmente da esquerda, realmente vai ter uma resistência maior, como teve do governo passado Bolsonaro, em relação a armas. Então, é uma pauta da direita. Então, quando é pauta ideológica, aí sim há essa necessidade do governo tentar negociar para poder aprovar. Aquilo que é consenso, senador Amirlando, eu acho que não tem, até por questão mesmo de moral, eu acho que um deputado ele não vai votar contra pautas que atendam a grande maioria da população. Então, acho que é isso que o que está pegando. É filtrar, é ver o que realmente é pauta do partido e pautas que vão beneficiar a nação. E só para aproveitar aqui que o Samuel fez uma crítica para mim. Samuel, é porque o Samuel é o seguinte, ele tirou a OAB dele um dia desse, aí às vezes ele vem com aquela síndrome de que conhece tudo do direito.
aí tenta querer ensinar e tenta pregar informações que, para quem está assistindo, até acredita. Porque ele fala com tanta propriedade, com tanta veemência, que é algo, inclusive, peculiar do Samuel, tá de parabéns. Mas, Samuel, o artigo 17 do Código Penal, ele fala na figura do crime impossível. Então ele fala o seguinte, ó, não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto. Aí eu te pergunto, isso é uma pergunta retórica, aquele papel, ele tinha, após a derrota do Bolsonaro, qual era o poder que ele tinha de causar o suposto golpe, a suposta medida ou decreto, depois de ter perdido o mandato, já com a gestão do Lula. Então, assim, é uma ineficácia absoluta do objeto. Ele tenta jogar para a plateia, tenta querer advogar aqui e não enfrenta o mérito com clareza, a clareza que a população precisa saber. Não querer usar termos jurídicos e atrapalhar e confundir a mente. Eu só queria dizer... Depois eu lhe dou 30 segundos. Arnaldo, sua vez, por favor. Todos aqui falaram com relação às emendas com bastante propriedade. Eu sou um defensor árduo, mas árduo mesmo, das torneiras abertas. Eu sou um defensor árduo que o dinheiro que é do país venha para a população. E sou mais defensor ainda que aquele parlamentar que tem mesmo as suas emendas impositivas ou que está negociando benefício para a sua terra, corra atrás e que demonstre, certo, aonde aquele dinheiro foi empregado. O modus operandi dessas questões de emenda, e você, telespectador, tem que ficar sabendo, hoje ele é tremendamente honesto. É lógico que o governo, qualquer um deles, virou um balcão de negócio. É claro que tem um toma lá da cá. Agora, você tem que observar a relevância das emendas e da qual e para onde ela foi proposta. E eu te dou um exemplo. É muito bom ser político hoje. E é muito melhor ainda você ter amigos, aonde você pede esse amigo honestamente para que ele abra uma empresa, uma firma e tantas outras, e que você vai alocar, tipo assim, vou alocar a cada município, a cada cidade, emendas para construção de pavimentação de bloquetes. Com bloquetes. É específico, tem que ser com bloquetes. Mas você tem um camarada que tem uma mega empresa e tudo, que ele fabrica o bloquete, e ele vai ganhar licitação não com desonestidade, é porque ele tem o menor preço. Nenhum outro vai poder concorrer com aquilo. Então se estabelece, aí eu acho, não sei se é uma sociedade, ou se é uma simbiose ou alguma coisa, porque o camarada já faz as suas emendas direcionadas a aquelas empresas que vão ganhar e eu vou continuar tendo os meus financiadores de campanha. Me desculpem as pessoas, mas eu estou abrindo o jogo para vocês. Diferente daquele candidato, daquele deputado que aloca a emenda dele específica para a saúde. Na saúde eu não vejo como condições de roubar. Diferente daquele candidato que aloca recursos para a educação. E diferente daquele candidato que aloca recursos para atender moradia, para atender o pobre. Então é isso que a população tem que ficar de olho. Tudo bem, o cara mandou emenda, perfeito, correu atrás de dinheiro, fantástico. Mas só que tem que ver para onde foi e como é que está sendo isso e qual é a relevância dessa emenda. Eu sou a favor do toma lá da cá, porque o povo precisa de dinheiro. Muito bem, o Amir pediu 30 segundos, por favor, mas não use 30 segundos, por gentileza, que eu tenho que chamar um intervalo. Não, eu só queria dizer o seguinte, que essa gente, foi falado assim, emenda ideológica, o dinheiro não tem selo, o dinheiro é dinheiro. O dinheiro é dinheiro, e o povo precisa, senador. Não, mas aí vem uma... Eu concordo, eu não sou contra as emendas. Eu só acho que a função parlamentar não é só emenda. Não, sim. Dizer, e o que eu vejo hoje se transformou só em emendeiros. Mas tudo bem, porque só se eu ver quem ganha. Então, a culpa é da população que não está escolhendo aquele que... E além disso, senhores, não podem ficar os dois debatendo. Conclui, por favor. O desvio que há sempre em várias... Né, honestamente, né? honestamente. Honestamente.